Muito bem. Vamos dar prosseguimento. E eu estava aqui, até penetrei mais profundamente nos pensamentos, analisando o quanto deve ter sido o padecimento para Jung na sua época, não poder expressar abertamente os seus pensamentos. Por isso que ele tinha o recurso da pintura, da escultura, porque ali ele punha para fora toda a sua energia. Casou com uma pessoa muito rica que teve a felicidade, ele teve a felicidade dessa criatura bancar toda a sua vida profissional. Então ele pôde pesquisar, estudar, viajar, porque a esposa era muito rica e bancava todas as suas aspirações espirituais. Eu fico aqui pensando quanto que deve ter sofrido por ter que ficar enclausurado, preso, sem poder manifestar a sua ideia. Muito bem. Nós vamos aqui ler uma mensagem de Joana de Ângeles que intitula-se Recorre à Meditação. Tudo voltando a atenção para a crítica. O homem que busca a realização pessoal inevitavelmente é impelido à interiorização. Seu pensamento deve manter firmeza no ideal que o fascina e a fé de que logrará o êxito impulsiona-o a não intimidar-se diante dos impedimentos que o assaltam na execução do programa ao qual se propõe. Olha que coisa fenomenal. Ele está completamente voltado a atenção para o futuro, né? A meditação torna-se o meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais agrilhoa. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Não se torna indispensável que haja uma alienação em fuga dos compromissos que lhe cumpre atender, face às responsabilidades humanas e sociais, mas que reserve alguns espaços mentais e de tempo a fim de lograr o cometimento. Começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento de Jesus, fixando-o pela repetição e aplicando-o na conduta através da ação. Essa sugestão da Joana, que é fenomenal, é uma sugestão oriental. Começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento de Jesus, fixando-o pela repetição. Essa sugestão da Joana de fixar pela repetição é um mantra. O mantra oriental na meditação, ele é sugerido dessa forma: repetir um dizer, uma frase, um pensamento, até que isso mergulhe dentro de você e te transforme, né? Aumenta a pouco e pouco o tempo que lhe dediques treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. É muito comum a pessoa senta para fazer o exercício, muitas vezes se coloca numa posição de lótus que nunca
se colocou e exercitou, mas porque viu. Só que aí começa a dar dor nas juntas, dá um tipo de uma cãibra e assim por diante, né? Sensações e continuados comichões que surgem, atende-os com calma, a mente ligada à ideia central, até conseguires superá-los. Não adianta você ficar se forçando para não querer sentir mais o que está sentindo. Não! Você sentiu uma cãibra? Para, modifica a postura, entende? E volta a meditar. Está entendendo? A meditação não deve ser rígida, ela deve ser atenta, mas não deve ser rígida, nem tensa. Ela deve ser atenta, mas não tensa, entende? Concentra-te assentado comodamente, não porém o suficiente para amolentar-te e conduzir-te ao sono. Mas e se eu dormir, Francisco? Se você dormiu, era necessidade do seu corpo. Dorme, entende? Deixa quieto. Envida esforços para vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Isso é importante. Aplica-te a vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Escolhe um lugar asseado, agradável, se possível, que se te faça habitual, enriquecendo-lhe a psicosfera com a qualidade superior dos teus anelos. Reserva-te uma hora calma em que estejas repousando. Invade o desconhecido país da tua mente, a princípio reflexionando, sem censurar, sem julgar, qual um observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar. Muito importante. Sem julgar, sem censurar. Não é? Respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Procura a companhia de pessoas moralmente sadias e sábias, que te harmonizem. Dias haverá mais difíceis para o exercício. O treinamento, entretanto, se responsabilizará pelos resultados eficazes. Persevera. Ficou difícil? Persevera. Não lutes contra os pensamentos. Conquista-os com paciência. Tão natural se te tornará a realização que, diante de qualquer desafio ou problema, serás conduzido à ideia predominante em ti. Portanto, a de tranquilidade e discernimento. Eu vou fazer um parênteses aqui para citar um exemplo. Aqui, eu faço o meu exercício meditacional. Aqui é o meu estúdio. Aqui é onde eu gravo. E aqui é o meu quarto. Então, veja bem. Aqui é onde eu me sento tranquilamente, repousadamente, faço as minhas interiorizações, tenho a viagem do meu sono, tenho as inspirações. Então, aqui eu criei um clima onde eu gravito. Quando eu venho para cá, com muito respeito, eu chego para minha esposa e falo assim: você precisa de alguma coisa minha? Você vai necessitar de mim para alguma coisa? Aí ela chega: por quê? Eu falei: porque eu vou para o estúdio. Aí ela fala: não vou precisar de nada. Então, depois que eu entrei e comecei como agora, ela não vem mais aqui. Ela respeita. Mas isso é uma conquista que
que eu consegui com respeito a ela e ela a mim. Então tem essa sinergia. Gandhi jejuava em paz por vários dias, sem sofrer distúrbios mentais, porque se habituara à meditação, a qual se entregava nessas oportunidades. E Jesus, durante os 40 dias de jejum, manteve-se em ligação com o Pai, prenunciando o testemunho no Getsemane, quando entregue em meditação profunda, na qual orava, deixou-se arrastar pelas mãos da injustiça para o grande testemunho que viera oferecer à humanidade. Nós temos aí 2 exemplos excepcionais. Um vinculado à nossa vida, que é Gandhi, que é mais próximo, e Jesus Cristo. Fora eles dois, nós temos inumeráveis outros. Dentro da doutrina, nós nem gostaríamos de enumerar, para não deixar faltando alguém. Esses 2 servem como referência fenomenal. Voltaremos.